tudo, eu tô gravando com a câmera e com o celular ao mesmo tempo, porque minha câmera às vezes desliga. E aí, pra não perder o vídeo, eu tô gravando com os dois ao mesmo tempo. Então, vocês me perdoem se eu ficar olhando assim, igual uma doida, pra duas telas. É só pra eu não perder tempo. Eu tô no Brasil já e eu resolvi gravar esse vídeo pra responder as perguntas de vocês que vocês deixaram no último vídeo que eu contava que tava grávida. E vocês tinham muitas dúvidas sobre muitas coisas, então eu vou responder agora. Eu anotei aqui num papelzinho. Primeira dúvida, que foi mais recorrente. Como eu descobri que eu tava grávida? Então, foi mais ou menos assim, de um jeito muito engraçado. Eu tava fazendo uma sessão de Theta Healing. E pra quem não sabe o que é Theta Healing, eu vou deixar um link aqui embaixo que explica. Mas aí eu tava fazendo essa sessão de Theta Healing e eu levei uma questão que eu queria trabalhar. E aí, no meio da sessão, a terapeuta falou assim, não, acho que a gente não tem que fazer isso hoje. E aí eu não me lembro exatamente como as coisas foram acontecendo, porque eu tava muito ali em transe, tava muito focada. Mas teve um momento em que ela falou que tava vendo uma luz em volta de mim, uma luz branca, eu acho, se eu não me engano. E aí ficou um silêncio assim, e depois de um tempo, eu não me lembro se ela falou alguma coisa antes ou depois, gente, eu tava muito em outro lugar, então eu não me lembro exatamente como aconteceu, mas aí de repente ela falou, então, você tá grávida. E aí eu comecei a chorar e enfim, daí a gente finalizou a sessão e foi muito especial, assim. Depois, quando eu finalizei a sessão, eu tentei falar com o Lê, mas ele tava no mercado e daí eu não aguentei. Eu fui até o mercado pra falar com ele. E quando chegou lá no mercado, eu contei pra ele e ele ficou meio tipo... Tá, tipo assim, ele acreditou em mim, claro, mas... Assim, foi muito do nada e muito surreal ao mesmo tempo. Então, meio que não tinha caído a ficha ainda, sabe? E aí, depois disso, eu acho que ela viu nos primeiros dias mesmo, porque depois disso, a gente fez um teste e deu negativo. E aí depois depois de uma semana a gente fez outro teste e aí deu negativo de novo. E aí, depois disso a minha menstruação não veio e aí eu fiz outro teste e aí esse deu positivo. Foi muito louco. Mas assim, durante todo esse tempo que eu tava... que os testes estavam dando negativo, eu tinha uma certeza dentro de mim, sabe? De que era real. Uma confiança muito grande. Gente, eu não sei nem explicar, assim. Eu sei exatamente qual foi o dia da concepção, porque eu senti na hora alguma coisa diferente. Um amor incondicional, assim, uma coisa muito, assim, de outro planeta mesmo, que eu não tinha sentido antes. E por isso que eu sei que era real, sabe? Eu tinha isso dentro de mim, de que era mesmo aquilo, mesmo que os testes estivessem dando negativo. Mas só 2, né, deram negativo. Daí depois o terceiro, logo eu não fiquei menstruada, e daí eu confirmou mais ainda o que eu já tava sentindo, e daí depois a gente fez outro, e daí deu positivo, e aí confirmou de vez tudo que a gente já tava sabendo já desde de um tempo atrás. Bom, então essa é a história de como a gente descobriu, foi muito mágico. E muito doido também.
E aí a outra pergunta que me fizeram vocês estão no Brasil, né? Sim, estamos no Brasil já, tô no Rio de Janeiro. E daí a pessoa perguntou, você vai ficar na casa da família de vocês no Brasil? E não, a gente tá aqui agora, a gente vai ficar aqui só um tempo, não sei quanto tempo, mas eu acredito que não mais do que uns 2 ou 3 meses. E depois a gente vai pra outro lugar, que a gente tem algumas ideias, mas a gente não decidiu ainda exatamente qual é o lugar. Então, eu só vou poder falar isso pra vocês depois. Mas a gente vai ter o bebê em outro lugar, que não vai ser o Rio de Janeiro. Porque eu quero estar no meio da natureza e num lugar bem lindo, então estamos vendo ainda. Você vai fazer vídeo do parto? Ainda não sei. Eu vou pensar sobre isso melhor e quando eu amadurecer essa ideia eu conto pra vocês. Mas eu ainda tenho muito tempo ainda, então não preciso me preocupar com isso agora. E aí isso me leva pra próxima pergunta, que é quantos meses você está? Eu estou com acho que 15 semanas e isso deve ser quase 4 meses, não sei. Agora vocês vão pra uma cidade grande ou um lugar menos agitado? Com certeza um lugar menos agitado. Bem menos agitado, de preferência. A gente quer ir pra uma cidade pequena, não tão pequena também, mas bem pequena. Que eu digo não tão pequena é que... Enfim, eu tava acostumada com aquelas cidades pequenas lá da Europa, que é tipo 3 casas. Então, assim também não. Mas as cidades pequenas aqui do Brasil, elas não são tão pequenas quanto as cidades pequenas de lá. Então, acho que uma cidade pequena aqui estaria legal. E com certeza com muita natureza, no meio da natureza. Então, estamos aí buscando por lugares. Mas a nossa busca é fora da mente. Ela é pelo sentimento, pelo coração. Vocês sabem, eu sempre falo aqui que eu ouço meu coração e ele me guia em tudo que eu faço. Então, obviamente, com isso não vai ser diferente, né? A gente tá buscando um lugar que a gente sinta no nosso coração que é aquele lugar que a gente tem que ir. Você não tomava anticoncepcional. Foi programado ou aconteceu por acaso? Então, é verdade, eu não tomava anticoncepcional há 4 anos já. E não foi por acaso, foi programado, mas foi surpresa. Por quê? Vou explicar. Eu não tomava anticoncepcional e eu observava, assim, meu corrimento, textura, essas coisas assim, pra saber, pra ter uma ideia de se eu tava no meu período fértil ou não. Eu também usava aqueles aplicativos que são meio que uma tabelinha, né? E sempre funcionou nesses 4 anos. Funcionou perfeitamente até hoje. Aí, um belo dia, eu e o Lê, a gente teve uma conversa. E aí a gente conversou assim, tipo, eu acho que a gente tá pronto, assim, a gente poderia ter um bebê agora, tipo, tá tranquilo. E aí, depois dessa conversa, que a gente teve essa certeza, assim, de que aquilo poderia acontecer naquele momento porque a gente tava pronto pra aquilo, uma semana depois, a gente teve uma relação, e aí, um pouco depois disso, eu fiz a consulta do Theta Healing, e aí eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, foi muito rápido e não foi programado, assim, foi programado porque a gente tinha decidido que a gente tava pronto, mas não foi... A gente não tava eu não tava nem no meu período fértil, então foi, tipo, totalmente fora do meu período fértil, e eu realmente não contava que eu fosse ficar grávida assim que eu decidisse que eu queria. Então, foi muito louco, porque
eu pensei, tá, eu tô pronta, é isso. Pronto. Uma semana depois, tô grávida. Então, ao mesmo tempo que foi programado, foi totalmente surpresa. Você teve muitas mudanças de humor? Ainda sente enjoos? Então, eu acredito... Eu vou falar sobre outra coisa pra responder essa pergunta, tá? Eu acredito que, por exemplo, quando a gente tá na TPM, é como se o universo tivesse dando uma oportunidade pra gente, pra nós mulheres, de enxergar coisas que a gente não conseguiria enxergar se não fosse por essa TPM. Porque eu acho que todas as coisas que a gente sente quando tá na TPM são coisas que já estão dentro da gente, só que elas ficam numa escala muito maior do que normalmente ficariam. Só que são coisas que originalmente já estão dentro da gente. Então eu acredito que ficar menstruada é uma bênção e que nós somos privilegiadas por poder ter essa oportunidade de evoluir muito mais rápido, porque eu sinto como se todos esses sintomas que as pessoas falam, que vivenciam, tipo, essas mudanças de humor, fossem coisas que estão dentro da gente, nas nossas profundezas, subindo a superfície, para que a gente pudesse olhar para elas e curar elas e transmutar elas muito mais rápido, de uma forma muito mais acelerada, assim, tipo, mais no tempo quântico. Então, como eu tenho essa visão da menstruação e da TPM, enfim, pra mim, a gravidez foi... Dizem que a gravidez é uma TPM constante, né, infinita. Então, eu sinto que a gravidez é como uma iniciação, sabe? Tipo, sabe o retiro espiritual que eu fiz, o Vipassana? Então, é tipo isso, uma iniciação, como outra qualquer. E que você tem esses meses todos aí com uma oportunidade incrível pra você ver tudo isso que tá dentro de você e transmutar isso, transformar isso e se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Então, eu tive sim muitas coisas que vieram à tona e que eu tive que olhar pra elas. Uma delas foi impaciência, que eu percebi que eu sou uma pessoa um pouco impaciente. E várias coisas, mas eu acho que não vem ao caso de dividir aqui nesse vídeo, mas várias coisas que eu percebi que eu podia melhorar e que eu precisava melhorar, que eu precisava trabalhar em mim, aconteceu por conta dessas mudanças de humor. Então, essa é a minha resposta. Sim, eu tive mudanças e elas foram maravilhosas, muito positivas, porque elas me mostraram tudo que eu ainda tenho que trabalhar. E eu ainda estou trabalhando, né? Ainda não acabou. Tô trabalhando e provavelmente vou ficar até o fim. Ainda sente enjoos? Não, já acabou, graças a Deus. Estou bem melhor agora. No início eu tava passando por uma fase meio introspectiva e a minha câmera quebrou, então eu entendi que isso era um sinal de que realmente era pra eu ficar mais quietinha. Desculpa. Mais quietinha no meu canto e não gravar tantos vídeos, porque eu tava sentindo mesmo isso dentro de mim, que era pra eu ficar na minha caverninha, sabe? Mas agora eu sinto que essa fase já tá acabando aos pouquinhos e todos os dias eu me sinto um pouco menos introspectiva e mais querendo ver o mundo e viver as coisas e sair da minha caverna. Então, nossa, tá ficando escuro aqui. Foi fácil vender a van? Vocês conseguiram vender a van rápido? E sim, foi fácil e a gente vendeu muito rápido. A gente não estava conseguindo vender em Portugal por questões burocráticas, né? A gente nem conseguiu começar a tentar vender em Portugal por questões burocráticas. E aí, quando foi... Nossa, tá tão escuro. E aí, a gente foi pra Itália
Passamos 3 dias viajando, né? Como eu contei, eu acho que eu contei, não me lembro. A gente atravessou todos os países e voltou pra Itália, então a gente passou 3 dias viajando, tipo, 10 horas por dia, foi uma loucura, insano. Mas enfim, chegamos na Itália e a gente chegou numa sexta-noite, no domingo a gente vendeu a van. Então foi muito, muito, muito rápido. E tá muito escuro aqui, eu tô chocada. Então foi isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligados aí para as próximas aventuras. A gente tá muito assim, não fazemos ideia do que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Ah, começou a chover, é por isso que ficou escuro. Eu vou curtir a chuvinha aqui.